Não é para vender peixe, é só cumprimentar-se. Ok? Não vamos esquecer, quando veem que uma pessoa falta, vamos comunicar. Vamos telefonar e dizer, onde é que o irmão está, irmã? Não estão bem? Como a minha esposa disse, a Maria e o Carlos sentem falta de ouvir as nossas vozes. Mandem uma mensagem a eles ainda têm o mesmo número do telemóvel. É bom ver aqui o pastor Marilton e a família. Também em Moçambique não tem sido fácil por causa destas guerras, estas confusões todas, mas nós damos graças a Deus que a luta continua, não é? Obrigado a todos. A paz do Senhor para todos. Bom dia. Podeis tomar os vossos assentos. Obrigado. Meus amados irmãos, é bom estar aqui convosco. Sempre é bom estar aqui. Temos vindo com menos frequência. Eu acho que esse ano só é a segunda vez, mas o Senhor é bom, tem nos ajudado e tem sido conosco. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, por tudo, né? Que aqui é a nossa casa, é os nossos amados irmãos e sentimos-nos muito bem aqui. Eu sempre estou em contato com o pastor Abel, quase que diariamente, apesar dele já ter mais de 3 anos que esteve lá, né? Passou depressa, então estamos aguardando. Tínhamos planeado do pastor Abel e a pastora Paula estar lá conosco, mas veio as chuvas, né? Teve essas inundações de fevereiro, mas estamos aguardando. Ainda está de pé. O ano não acabou ainda, né? Ainda estamos em 2026, né? Apesar de que já estamos mais da metade, mas ainda dá tempo. E louvamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, por tudo que Deus tem feito na vida de todos vocês e na igreja. E o Senhor está no controle de tudo. Deus nunca perde o controle. Tá? Às vezes ficamos apavorados, assustados com as circunstâncias, as situações, mas estamos confiados que Deus está no controle de tudo. Tá? Diz a Bíblia que desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se viu um Deus além de ti que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. O Senhor está trabalhando. Não sei como, mas está. Ele está no controle. Ele não perde o controle das situações e nem o controle das nossas vidas. E o Senhor é maravilhoso. Então, Deus tem sido bom para conosco em Moçambique. Temos vivido tempos abençoados. Eu sempre digo que caos e crise são 2 ingredientes para milagres. Toda vez que há caos ou há crise, é oportunidade de crescimento, de progresso, de desenvolvimento e também de bênçãos de Deus. Porque muitas coisas que surgem e aparecem é no caos e na crise. Né? Quando estamos muito confortáveis, quando estamos muito à vontade, deixamos de crescer, de ter progresso. Estive vendo uma história dos pescadores japoneses. Eles, quando pescavam, e eles dividem um dos pratos principais dos japoneses é peixe cru. E para o sushi, o peixe cru tem um sabor, sair bem o sabor, então eles precisam que o peixe seja o mais fresco possível. Então, eles quando pescavam, tinham que trazer o peixe vivo ainda, o mais fresco possível. Só que devido à escassez, com o tempo, com os anos, e agora principalmente, cada vez mais que eles vão pescar, eles precisam ir mais longe no oceano para conseguir peixe. E para trazer peixe fresco fica mais difícil, porque eles vão mais longe. Então, quanto mais longe vão pescar, no regresso, não chega peixe fresco. E aí alguém teve uma ideia. Diz, por que nos navios, nos barcos pesqueiros, não colocam um aquário, mete os peixes, só que mesmo assim os peixes não chegavam frescos, porque muitos morriam. Aí alguém disse, mete um tubarão lá dentro, que ele não vai ter tempo de morrer, ele vai ter que lutar para chegar vivo. E às vezes Deus faz isso. Você está muito confortável, Deus mete um tubarão dentro da tua casa, na tua cidade, no teu país, aí você tem que se mexer, porque se você ficar parado, ou você morre ou você é devorado.
cuidado, o tubarão está vivo, querendo te devorar. Então é melhor você ficar movimentado. Porque Deus trabalha no movimento. Deus trabalha na nossa atitude. Se você cruza os braços, desvanece, desanima, a ação sobrenatural de Deus fica parada. Mas se você está em movimento, Deus também está movendo e as coisas estão movendo ao teu favor, né? Aleluia, Deus é maravilhoso, né? Alguém disse, se você avariar o carro no caminho, na estrada, isso eu tenho muita experiência. Isso eu já passei por muitos disso. Se o carro quebrar na estrada e você parar e começar a pedir ajuda, ninguém para. Agora experimenta começar a empurrar o carro para você ver. Alguém vai parar e vai te ajudar. Porque o milagre acontece quando você se move, quando você toma uma atitude. Então precisamos ter essa ação. Então crise, caos, não nos assusta. Pelo menos para mim não. Porque sempre eu posso ver a poderosa, invisível, mas poderosa mão de Deus agindo em nosso. É invisível. Mas a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus está trabalhando, Deus está agindo por nós, amém? Meus amados irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu irei ler a partir do versículo 9. Vou ler do 9 ao 21. Vou ler todos, temos tempo ainda. Vou ler. E uma breve mensagem, só uma reflexão. E o Senhor é bom. A nossa escola lá, a Nova Vida, tem crescido. O pastor Abel, quando esteve, ainda não tinha escola primária, né? Não. Então, nós já estamos nos preparando agora para ter escola secundária. Estamos trabalhando no projeto. Próximo ano já vamos ter 4ª classe. Deus tem feito algo maravilhoso para conosco, né? Saímos da creche, do jardim infantil, e agora estamos com a escola primária já nos preparando para a escola secundária. Os irmãos têm uma ideia, as matrículas de 2027 já estão finalizadas, já não temos vaga para 2027. Os pais já estão pagando a primeira mensalidade de 2027 para garantir as vagas. A primeira classe, todos já estão matriculados devido à procura. A escola não é muito grande, mas também é um diferencial que temos ali. Então, os irmãos continuem orando por nós. Temos sido uma referência ali e queremos impor o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Então, a luz tem que brilhar, algo tem que acontecer. Então, tem sido uma grande bênção e continuaremos. Então, a nossa escola é uma escola mesmo, que estamos seguindo esse padrão Nova Vida, é uma escola cristã. Ali começamos com oração, termina com oração. É o tempo todo, é uma escola de um período único. As crianças têm mata-bicho, almoço, à tarde, só sai às 16 horas. E é uma bênção. E à tarde temos o extra classe, temos aulas bíblicas, temos devocional, eles estudam a Bíblia. É uma bênção, uma bênção. Vocês precisam ir lá conhecer, visitar-nos, e vai ser uma grande bênção do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe. E a Nova Vida faz parte, vocês fazem parte. E, mesmo que você não vá ou não conheça, saiba que lá, algum lugar daquelas paredes ou daquela escola, tem um pedacinho de você lá. Tem, porque ali tem semente da Nova Vida, ali tem as suas orações, ali tem as suas contribuições, tem ali alguma coisinha da Nova Vida de você, do irmão Pereira, do irmão Silva, da irmã Lídia, de cada um de vocês aqui, do irmão Santos, da irmã... Lá tem um pedacinho de vocês lá. Não sei se é grande, se é pequeno, se é um tijolo, se é uma parede, mas tem lá um pedacinho de você. Quando chegares no céu, é que tu saberás a surpresa. Porque lá Deus vai dizer, vai nos recompensar. Deus não deve nada a ninguém. Não deve. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso se fará. Então, quando você planta no reino de Deus, Deus não te deve, Ele retribui. Alguém diz, Senhor, e se deixarmos tudo para te seguir? O que vai acontecer? Jesus diz, se deixar casa, família, filhos, tudo nesta vida é 100 vezes mais. E na vida futura, a vida eterna. Então, Deus não deve nada a ninguém. Quem abre mão de alguma coisa pelo reino de Deus ou para o reino de Deus, já está retribuído, já está pago. Já está pago.
Porque Deus não deve nada a ninguém, né? Deus é maravilhoso. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, só lembrando os irmãos, que essa segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que Paulo escreve das 13 cartas, e ela é importantíssima, porque é como o último testemunho do grande apóstolo dos gentios, que nós sempre gostamos de ler. Diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Eu não sei se eu estou envelhecendo ou as letras da minha Bíblia estão pequenas. Os olhos estão me pesando. Eu não perdi cabelo, mas os olhos estão... Tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Próximo. 13 ao 17. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muitas nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. 18 ao 21. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onésiforo. Arasto ficou em Corinto e a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Saúda-te a Úbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Amém? Eu quero falar sobre esses dois, praticamente, últimos pedidos de Paulo, o verso 9 e o verso 21. Primeiro ele diz, procura vir ter depressa comigo, ou comigo depressa, e o 21 diz, procura vir antes do inverno. Eu daria o tema dessa mensagem, venha depressa antes do inverno. Foi o pedido do apóstolo Paulo. Porque o inverno chega na vida de todos, e chegou para o apóstolo Paulo. Temos a imagem mental de que Paulo era um herói, foi isso mesmo, um grande pregador, um grande missionário e corajoso, lutou, viajou, teve as suas viagens missionárias, realizou milagres, escreveu quase a metade do Novo Testamento. Depois de Jesus, ninguém tem mais importância no Novo Testamento do que Paulo. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi ele que escreveu. E são as mais importantes escrituras, porque sem elas, a igreja não teria a fundação e as doutrinas que tem. Os maiores capítulos da Bíblia veio através de Paulo, que era um perseguidor, que foi um mártir, era um homem cruel e que matou. A Bíblia diz que ele, quando perseguia os crentes, ele respirava ameaça. Ele era uma fera, ele era um homem mau, ele era cruel, ele era um serial killer. Porque ele entrava nas igrejas, nas casas, matava. Ele era cruel. Mas teve um encontro com Jesus, converteu-se, o perseguidor tornou-se perseguido, aquele que assinava as sentenças de morte se torna o pregador do evangelho. E Paulo tem toda essa história que conhecemos, que é uma história esplendorosa. Suas viagens, aonde prega, aonde testifica, os seus escritos. E muitas das suas cartas foram escritas na prisão. Muitas das cartas de Paulo foram escritas nas prisões. Dentre elas, 6 foram escritas na sua primeira prisão. E uma das mais belas, a de Filipenses, que tem como título, como tema, alegria, ele estava preso. Ele estava preso. E ele escreveu essa carta. Só que agora, em Roma, é diferente.
Se você pudesse ter uma visão física, não só mental, de quem era Paulo, você não saberia se era aquele mesmo homem. Paulo não era alto, era um baixinho, né? Careca, e ainda tinha uma deficiência nos olhos. Em uma das suas viagens, ele foi acometido de uma doença. Quando lá chegou, teve problema na vista, porque ele diz aos irmãos de Gálatas, você seria capaz de tirar os olhos e me dar os olhos? Então, ele tinha um problema nos olhos. Ele agora estava preso. Aquela prisão, que foi a última prisão do apóstolo Paulo, e a pior de todas, foi a prisão em que o sentenciou a pena capital no Império Romano. Estava destinado à morte. Paulo, no seu final de ministério e vida, estava pobre, morou de aluguel, ele alugou uma casa para morar, ele não tinha filhos, não teve familiares, e estava só. Estava só. Então, o inverno estava chegando para a vida do apóstolo Paulo. Velho, tinha uma doença, cansado, mas tinha uma coisa nele, o seu coração ainda estava ligado em Cristo. Porque a esperança de Paulo, a convicção de Paulo, eram as mansões celestiais. Ele tinha essa convicção. E quando Paulo foi preso por Nero, foi depois do incêndio de Roma. Nero mandou atear fogo em Roma, que durou durante 7 dias e 7 noites. Dos 14 bairros que existia em Roma, foi mais ou menos no período de junho a julho, que aconteceu isso. Ele mandou atear fogo. Dos 14 bairros, 13 foram totalmente incendiados. Os 3 últimos que sobraram, a maioria que viviam ali eram judeus e crentes, cristãos. Então, Nero usou o álibi de que a culpa do incêndio, que ele mesmo mandou provocar, era dos crentes. Então, começou a matar os crentes. Para vocês terem uma ideia, segundo a história da igreja, faltaram madeira para fazer cruzes em Roma para crucificar os cristãos. Eles queimavam vivos cristãos. E quem era o líder deles? Quem era o pregador? Quem era o mais conhecido? Paulo. Então, Paulo foi colocado na prisão masmentina. Para quem não sabe, aquilo era uma masmorra subterrânea. Eu estive no Vaticano, estive em Roma, estive lá. Aquela prisão não tem janelas. Aquela prisão é um buraco em cima, que metia os presos por cima e colocava embaixo. Um lugar frio, úmido, gelado e que causava doenças. Os presos, quando saíam de lá, saíam com lepra, loucos ou para a morte. E Paulo foi julgado, como era cidadão romano, ele tinha direito a julgamento, mas ele diz aqui que no meu julgamento ninguém esteve presente. Imagine aí, quem foi Paulo e quem era Paulo e como estava Paulo. Ele disse, ninguém esteve presente em minha defesa. Todos estavam assustados e amedrontados porque estavam sendo perseguidos e mortos. Até Timóteo. Ele disse que Timóteo, que era o filho espiritual dele, aquele que ele discipulou, treinou, não estava lá. Ele disse que o único que ainda estava próximo que o via era Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que narra toda a trajetória de Paulo e que escreveu o livro de Lucas. Então ele começa a dizer, então ele diz para Timóteo, essa é a carta, procura vir ter comigo depressa. Ele já sabia que estava no apagar das luzes, já estava nos seus últimos dias. Porque quando ele foi levado novamente à prisão, ele já tinha sido sentenciado a ser decapitado. Já não lhe restava mais tempo. Aí ele começa a dizer, Demas me desamparou. Irmãos, a solidão chega na vida de todas as pessoas. Dos ricos, dos pobres, dos grandes homens, dos famosos. E vou lhe contar, na velhice, nada mais dói do que a solidão.
Então, imagine Paulo, o grande pregador, pregou para multidões, esteve em palácios, em reinos, o homem que era superdotado, ele era excelente em tudo o que fazia. Paulo foi formado desde criança, estudou ao pé de Gamaliel para ser rabino, para ser um líder do povo judeu. Paulo escrevia coisas extraordinárias, era um poliglota, tinha tudo para ser um homem de sucesso, terminar a vida, ter a sua reforma, rico, bem, tinha tudo para estar em Roma, na capital do império, abastado, mas estava agora no calabouço, na masmorra, na prisão. E ele disse, todos me desampararam. Estou só. Irmão, o inverno chega para todos. Chega para todos. Não falha. Chega para todos. E o inverno estava se aproximando de Paulo. Paulo disse, Demas amou o tempo presente. Ele amou os prazeres, me deixou. É assim, irmão, na nossa caminhada, muitas pessoas vão ficar para trás. Muitos vão nos abandonar, muitos vão desistir, muitos vão nos rejeitar, mas você tem que continuar com a tua visão. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé. Irmão, não tire os olhos de Jesus. Quem quiser ficar para trás, que fique. Quem quiser que desistir, desista. Quem quiser deixar de não vir à igreja, que não venha. Mas você continue olhando para Jesus. Ele disse que Crescente, outro irmão, foi para a Galácia. Tito, que ele ensinou, andou com ele, estava na Dalmácia, estava longe. Só está comigo Lucas, só Lucas. Ele disse, mas traga Marcos. Irmão, aqui, como é que no final da vida é que você conhece quem é a pessoa? A coisa boa não é quando começa, porque muitos podem começar bem, e muitos começam bem, mas terminam mal. Então, cuidado quando chegar o inverno na sua vida. Você pode começar mal, mas tem que terminar bem. Paulo lembra de Marcos. Sabe quem era Marcos? Aquele Marcos era o João Marcos. Que na primeira viagem missionária de Paulo, o tio dele, o Barnabé, tomou consigo, levou. Quando ele viu a primeira dificuldade no campo missionário, porque tem pessoas que pensam que a obra missionária é turismo. A obra missionária é uma... Não, a obra missionária é sacrifício, é dificuldade. A obra missionária não é ter uma cadeira, sentar... Não, a obra missionária é sacrifício. É sacrifício, é dar tudo. Eu digo sempre, o missionário é como o sabão na mão da lavadeira. Já viu como é um sabão na mão da pessoa que está lavando roupa? Quanto mais esfrega, quanto mais limpa, mas ele se desaparece. Não é assim? Vai se desfazendo. É assim. É como o sal. Como é que o sal dá sabor? Ele precisa ser dissolvido. Assim é o missionário, a obra missionária. Cada dia que você faz algo, mais você vai sendo a sua saúde, seu tempo. É assim a obra missionária. Então, João Marcos, quando acompanha, quando vê a primeira dificuldade, o desafio, o que ele faz? Volta, abandona. Foi embora. Ele era jovem, disse, não, isso não é para mim. Esse sofrimento, essa vida aqui, não quero isso. Eu quero o evangelho da prosperidade, eu quero esse evangelho dos profetas, dos apóstolos, que promete, e às vezes as pessoas ficam decepcionadas. Ele volta. Quando eles vão na segunda viagem, o que acontece? Barnabé novamente quer levar Marcos. Esse Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Aí Paulo disse, não, porque Paulo tinha uma natureza difícil. Paulo era colérico, pouco perdoador. Esse era o Paulo no início. Paulo disse, não, você não vem, não está assim na Bíblia? Você não vai de novo comigo, não, porque na primeira viagem você nos deixou. Aí, irmão, a confusão foi tão grande que um queria levá-lo, outro não queria aceitá-lo. O que aconteceu? Os dois amigos, irmãos, missionários, se separaram. Paulo e Barnabé resolveram cada um ir para uma direção diferente por causa daquele jovem. Foram embora. Agora Paulo está velho, está na prisão. Ele lembra de quem? Marcos.
Marcos mudou. Marcos agora era diferente. Então Paulo recorda-se dele. Irmão, mesmo no final da tua vida, não esqueça de ninguém. Eu fico achando interessante que tem pessoas que deixam o perdão para na hora da morte. Vive toda uma vida amargurada, triste, vive toda uma vida com crise de consciência, só na hora que sabe que já está nos últimos, diz, chama lá fulano para me perdoá-lo. Não deixa para na hora da morte. Pode ser que não dê tempo. É melhor agora, hoje, você ficar livre e viver a tua vida à vontade. Tem pessoa que está guardando o perdão, está guardando a confissão. Tem pessoa que só vai confessar naquele último. Não pode não dar tempo, porque o inverno chega para todos. É melhor agora. Arrume a casa agora, conserte agora, ajeite agora, limpa agora, confessa agora, perdoa agora, viva agora e fique livre. Fique livre. Fique livre. Então Paulo manda trazer Marcos e diz, Marcos me é muito útil. É assim que é você na vida de alguém. Agora também tem uma lição aqui. Às vezes alguém te rejeitou, te deixou, não te aceitou, não acreditou em você. Quando aquela pessoa te reconhecer, não seja orgulhoso, não seja soberbo, seja humilde. Vá ao encontro dessa pessoa. Porque tem pessoas assim, não é? Não, aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa disse que eu não prestava, disse, esse brasileiro, esse missionário aí. Mas quando aquela pessoa reconhecer que Deus está na tua vida, vá, abraça aquela pessoa, diz, eu aceito o teu perdão, eu aceito o teu abraço, Deus é bom, Deus mudou, mas tem pessoa que fica soberbo, não, eu sabia, tá vendo aí? Teve que me reconhecer, teve que me aceitar, não, irmão, a Bíblia, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos. É porque eu posso, porque eu tenho. Você tem, pode agora, mas o inverno está chegando. E quando o inverno chega, essa força acaba, essa alegria termina, esse dinheiro acaba, essa força se esvai. Então é melhor você estar com o coração aberto, estar disposto a abraçar. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ele diz, aquele que se humilha, ele exalta. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Se alguém te chamar de volta, aceita, irmão. Se alguém te disser, eu quero o teu perdão, perdoa. Se alguém disser, irmão, eu reconheço que Deus... Amém, glória a Deus, eu também reconheço que Deus... Porque no perdão está Deus. Nem que seja no final da vida. Nem que seja em uma situação difícil, é melhor, é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Pastor, você não sabe o quanto eu fui humilhado. Tu não sabes o quanto eu fui massacrado. Tu não sabes... Irmão, acaba com isso, irmão. Irmão, joga isso fora. Lixo, o lugar de lixo é na lixeira. É na lata do lixo, irmão. Viva livre. Tira isso do seu coração. Essa vingança, essa raiva, esse ódio. Deixa isso para trás. Viva livre. Que Deus irá mudar as coisas e fazer coisas maravilhosas. Aí ele vai dizendo... Ele disse, olha, Tíquico, deixei em Éfeso. Porque Paulo era um pastor, um missionário que se transformou em um pastor, que se preocupava com as igrejas por onde ele passou e evangelizou. Por isso que ele escrevia. Não tinha como ir, não tinha como estar lá. Então ele mandava... E essas cartas que ele enviou às igrejas, foi a voz de Deus para mim e para você hoje. Se tirar tudo que Paulo escreveu do Novo Testamento, a Bíblia fica incompleta. A sua salvação está incompleta. Porque as doutrinas que Paulo escreveu... Sabe o que Pedro dizia de Paulo? Ele escreve coisas que são difíceis de ser interpretada. Porque Paulo diz que conheceu um homem. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, que teve no céu. Não só no céu, no terceiro céu, onde está a habitação de Deus. Que ouviu coisas que não era digna de ser falada aos homens. Esse era Paulo. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Aqueles homens, os 12. Paulo também passou 3 anos com Jesus. Depois que ele se converteu, ele foi para a Arábia, no deserto. Ficou lá 3 anos.
sendo discipulado e evangelizado pelo próprio Jesus. Foi onde ele recebeu as grandes revelações. Você acha que um homem comum escreveria 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor? Você acha que um homem comum teria condições de escrever aquilo? Você acha que um homem comum escreveria capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição, que nenhuma outra parte da Bíblia fala daquilo? Você acha que um outro homem comum escreveria 2 Coríntios capítulo 12, o capítulo dos dons espirituais, que nenhum outro escreveu? Tinha que ser algo sobrenatural. Mas agora aquele homem era homem comum, era um homem como nós. Tinha dor e sentia solidão. Sentia solidão. Só que ele disse assim, tu quando vieres, ele tinha necessidade física, ele disse, traz a capa, porque onde ele estava era muito frio, precisava de se agasalhar. Mas não só a capa, porque apesar de velhos, ele diz, traz também os livros. Paulo, você está morrendo, você está condenado à morte, está num lugar insolúvel. Para que você quer livro? Porque a mente, a alma precisa ler, precisa ouvir a voz de Deus. Os livros aqui, ele disse, principalmente os pergaminhos. Leitura, irmão, mesmo você velho, continue lendo a Bíblia, mesmo você idoso. Não, irmão, não pare, porque a palavra de Deus é alimento para a tua alma. Irmão, se o apóstolo Paulo, que eu disse que recebeu essas revelações extraordinárias, precisava ler no final da vida, e eu e você. Irmão, as notícias vai poluir a tua alma. As notícias que você não perde nenhuma delas, é para trazer confusão para a tua mente. A pastora Paula leu aqui, deixo-vos a paz. Está vendo essa paz que Deus te deu? Aquelas notícias quer roubar essa paz. Mas essas aqui não. Essas aqui quer acalmar o teu coração. Está morrendo, mas está em paz. Está em dificuldade, mas está com a palavra de Deus. Está sozinho, mas está lendo, o Senhor não me desamparará. O Senhor é meu pastor. O Senhor está comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que eu não temerei. Continue lendo a palavra de Deus. Não pare de ler a palavra. Irmão, a palavra de Deus é que alimenta a tua alma. Tem pessoa que fica à procura de revelação, de profeta, de divisão. E não, irmão, vai à procura da palavra. É ela que vai te dar consolo. É ela que vai te dar conforto. Jesus disse, se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Deus têm que estar em nosso coração. Sabe o que ele disse? Paulo disse, olha, eu combati o bom combate. Eu combati. Acabei a carreira. Ele diz, já cheguei ao final. Já não me resta mais nada. Mas tem uma coisa. Guardei a fé. Não aconteça o que acontecer. Você é uma videira. Você é uma palmeira. Você é um cedro do Líbano plantado pelo Senhor. Venha o que vier. Você é cedro do Líbano. Você é uma palmeira. Você não vai quebrar. Você não vai rachar. Você não vai cair. Você vai permanecer firme. Aí Paulo encerra dizendo, no versículo 21, e venha antes do inverno. Venha antes do inverno, não te demores. Porque ele disse, não é o Império Romano que vai me matar. Não é a espada que vai degolar o meu pescoço. Eu entrego a minha vida. Ele disse, eu já sou oferecido como libação, como sacrifício. Para ele ali, o morrer era ganho. Porque ele tinha cumprido a sua trajetória. Irmão, é bonito você chegar no ápice da sua vida e dizer, vou para casa. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu vou para casa. Porque para Paulo tudo ali era temporário. E ele dizia, a glória que há aqui nesse mundo não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Não fique preocupado com coisas materiais. Irmão, aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Se você está com medo de perder, irmão, vai-se os anéis, fica-se os dedos, fica agarrados no Senhor. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo e está no controle das nossas vidas. Então lembre-se do apóstolo Paulo, passou solidão, necessidade, acabou sozinho,
Mas ele disse, o Senhor reservou para mim a coroa da justiça. Termine bem. Pode ter começado mal, mas termine bem. Se ainda há alguma coisa para consertar, conserte, que ainda dá tempo. Se ainda tem alguma coisa para se fazer, faça. Porque o Senhor é bom. Amém? Feche os seus olhos, ore assim comigo e diga, Senhor, eu estou na tua presença e dela não quero sair. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel até o fim. Porque a tua palavra diz, ser fiel até a morte e darei a coroa da vida. Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu quero continuar na tua presença e na tua palavra, porque tu és fiel, tu és maravilhoso, tu és bendito e tu estás conosco, porque a tua palavra diz, estarei convosco até o final, até o fim. O Senhor está comigo, com a minha família. Eu vou permanecer fiel, firme, porque o Senhor nunca nos abandonou e nem nunca nos abandonará. E nesta manhã, se ainda há alguma coisa para consertar, para colocar em ordem, ajuda-me, Senhor. Eu não quero deixar para a última hora, para o último suspiro. Eu quero hoje colocar a minha casa em ordem. Eu quero hoje colocar a minha vida direito na tua presença. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Assim como Paulo, eu quero dizer, combati o bom combate. E quando eu acabar a minha carreira, eu quero continuar firme na fé. No nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, abençoa o teu povo. Despede-nos em paz. Dá-nos uma continuação de dia maravilhosa na tua presença. Guarda os teus filhos, Senhor. Abençoa os que estão passando por um momento de solidão, de abandono. Aqueles que não ouvem mais a voz dos seus amigos. Aquele que não recebe um telefonema, uma ligação. Aquele que diz, todos me abandonaram, ninguém me vê, ninguém me procura, ninguém me visita. Aqueles que sentem no coração a dor da solidão e do desamparo. Conforta esse coração, Senhor, consola essa alma. Tu és aquele que está presente nos momentos mais difíceis, Senhor. Tu és a presença certa no momento incerto. Aqueles que estão passando por limitações e desafios, que não sabem o que fazer e nem para onde ir. Tu és o refúgio, tu és a fortaleza e tu és o nosso Senhor. Abençoa esta igreja, continue abrindo portas. Abre portas onde não há portas, Senhor. Envie benfeitores para a nova vida, Senhor. De longe, de perto, de todas as partes, para que o teu nome continue glorificado neste lugar. Continue abençoando o anjo desta igreja. A família, os filhos, continue abençoando os pastores desta igreja. Toda ferramenta preparada não prosperará contra esta obra. Toda língua que se levantar em juízo, esta igreja vai prevalecer, porque tu estás com esta igreja, Senhor. E nós declaramos que toda palavra contrária seja jogada por terra. Todo pensamento de contradição não prevaleça e nem prospere. Mas que a tua palavra profética continue viva e prosperando neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Amém? Nenhuma arma forjada e nenhuma língua que se levantar em juízo vai desfazer as promessas de Deus sobre este lugar. Deus em Cristo abençoe a todos. Muito obrigado. Tenha a todos um bom dia, um bom almoço. Obrigada, pastor Marilton. Amém, amém. Pela sua exortação, que nós todos possamos realmente, se quiserem ouvir outra vez, vocês sabem que tem no grupo
para ouvir a pregação novamente. Houve ali várias coisas interessantes e realmente uma boa exortação. Muito obrigada. Se alguém deseja oração, irmãos, podemos ficar de pé? Se alguém deseja oração, por favor, venha à frente. Estão aqui várias pessoas que podem orar por vocês, por cada um de vocês. Às vezes só precisamos daquele toque pessoal, não é? De falar com alguém. Ok. Obrigada, Senhor. Nós pedimos a bênção sobre o nosso irmão e a sua família também, Senhor. Obrigada pelas boas notícias que ouvimos de Moçambique, que Tu estás ali operando também, Senhor. Porque Tu és um bom Deus, Tu és um bom Pai, Senhor. E Tu desejas que todos sejam salvos. Dá força, dá saúde a cada um aqui presente esta manhã e àqueles que mais precisam, que não puderam estar aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus.